Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós começamos a falar um pouco ontem sobre o texto de Mateus, capítulo 24, com o objetivo principal de dar resposta e atenção a algumas questões que mesmo alguns irmãos, pastor, está acontecendo tanta coisa no mundo, será que já estamos na grande tribulação? Será que é o princípio das dores? Será o que é? Irmãos, não é a grande tribulação. Preste atenção, a igreja não foi destinada a passar pela grande tribulação. A grande tribulação é um período em que Deus irá derramar a sua ira sobre aqueles que o rejeitaram, aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus, especialmente Israel e as demais nações. A igreja que recebeu Jesus é por ele livre da ira de Deus. A Bíblia mostra em vários lugares que a grande tribulação é um momento em que Deus irá derramar a sua ira sobre as nações, em especial sobre a nação de Israel, o povo judeu, para que eles possam voltar-se para Deus, possam se arrepender, possam se converter, e Deus vem, através do arrependimento deles, cumprir todas as promessas que houvera feito a nação de Israel e que ainda não se cumpriram e que irão se cumprir no milênio. Mateus capítulo 24, nós falamos exatamente aqui, nesse versículo 15, que Deus revela para Daniel: quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê o profeta Daniel entenda. Glória a Deus. Esta é a revelação que Deus dá ao profeta sobre o povo dele. Jerusalém, a cidade santa, é que iria passar por esse processo. E nós vamos, ao longo de alguns estudos, não sei quando mais vamos falar, começamos ontem, vamos dar uma sequência hoje, não vamos nos estender tanto, tranquilizar os irmãos de que a grande tribulação é para as nações que rejeitaram a Cristo. A igreja que aceita Jesus, que recebe Jesus, é por ele, diz a Bíblia, salvo da ira, liberto da ira. Glória a Deus. Daniel fala que será um período de 7 anos. Os profetas, muitos deles falaram. O profeta Jeremias diz que será um tempo de angústia para Israel, para Jacó, um período de grande tribulação para Jacó. Esta semana será os últimos 7 anos do mundo. Esta última semana de Daniel, essa semana da grande tribulação, será a última semana do mundo do jeito que é hoje, na configuração que é hoje, porque após terminar a grande tribulação, esse período de 7 anos, nós entraremos numa dispensação diferente, que é a dispensação do milênio, e então haverá uma outra configuração, haverá uma outra era na terra. Esta semana da grande tribulação será a última semana na configuração que nós vivemos hoje na terra. Porém, esta semana não terá a presença da igreja. É o rapto da igreja, é o arrebatamento da igreja que marca o início desta semana. É o rapto, o arrebatamento da igreja que inaugura o período da grande tribulação. E nós vamos mostrar por diversos textos para que os irmãos compreendam. Glória a Deus. Esta semana então é a última nesses moldes. Depois nós entraremos no reino milenial, aonde Satanás será preso e Jesus reinará na terra por 1000 anos, juntamente
com a igreja. Amém? Esse período tribulacional será de 7 anos. Esse período será dividido em duas partes principais. A primeira metade da grande tribulação, que é de 3 anos e meio. Esta parte é chamada na Bíblia de princípio das dores, conforme nós mostramos hoje. Apocalipse capítulo 11, João tem uma visão dessa divisão. Apocalipse capítulo 11, o anjo fala com ele. Se puder colocar para nós rápido, irmãos. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo e o altar e os que neles adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão na cidade santa por 42 meses. 42 meses. Se a gente continuar lendo, ele vai mostrar aqui: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de pano. 42 meses é a mesma coisa de 1260 dias, e é a mesma coisa de 3 anos e meio. 3 anos e meio, pastor Josué, 42 meses ou 1260 dias, que é o primeiro período da grande tribulação. Tudo isso se refere a um pedaço dela. Cada pedaço da grande tribulação terá uma característica própria e diferente. A primeira metade, Jesus chama aqui no versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, conforme nós lemos ontem, de princípio das dores. Como eu já disse, irmãos, tem muitos pregando por aí que nós estamos no princípio das dores. Por quê? Porque veio a pandemia e disseram que é o princípio das dores. Não é. Passou a pandemia e cadê o princípio das dores? Ficou no princípio? Aí vem a guerra, aí vem outra guerra. Agora é o princípio das dores. Não é. E agora vem o calor, né? Estou dizendo que o pastor João estava ouvindo no rádio uma certa denominação aí, que nem dá muita bola para isso, mas eles estavam dizendo assim: cuidado com esse calorzão aí, tá? Se prepara, né, com isso? Se prepara aí, porque o calor está muito, acho que agora vai vir mesmo. Aleluia. A grande tribulação, irmãos, ela é chamada na Bíblia, alegoricamente, né, de dores de parto. Ela é comparada, é uma analogia, as dores de parto que começam com dores menos intensas, mais espaçadas. As irmãs que já tiveram filhos, deram a luz, as irmãs em especial, sabem que as dores de parto começam devagarzinho. Um dia lá dá uma fisgada, uma contração, concentração. Dá uma contração, depois vai aumentando tanto em frequência quanto em força, hein? Forte a dor, né? Então, quando Jesus compara a grande tribulação às dores de parto, é o princípio das dores. Ele está dizendo ao princípio das dores, está comparando com as dores de parto, que a primeira parte da grande tribulação seriam menos intensa, né? Não é o que nós estamos vivendo hoje, irmão. O calor sempre teve, mas 36 graus, pastor, já tivemos registro de muito mais de 40. No Brasil e no mundo nem se fala. Irmã Renata, cadê a Renata? Renata falou hoje que acordou lá, não sei onde, lá no Dubai, né? Dubai? 4 horas da manhã, 42 graus, é isso? 1 da manhã, 45. Então, lá é o meio das dores, lá. Isso aqui é o princípio. Mas é normal lá. Então o calor não é grande tribulação. Pode ficar tranquilo. Toma um banho, compra um ventilador, se puder, compra um ar-condicionado. Se não puder, fica na sombra, respira, porque o calor realmente está difícil. Hoje eu tive um pouco de dificuldade até para. Meu Deus! Lá no norte é mais de 40, né? Onde? Mossoró. Não é lá que você estava não, né? Eu fui para Belém do Pará um tempo atrás, irmão do céu. O ar-condicionado ligado no último, eu pingava que nem torneira com a borrachinha ruim, sabe? Glória a Deus. Irmãos, não é só Jesus que fala disso.
Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, coloca lá para nós. Paulo também utiliza essa mesma expressão. Irmão, acerca dos tempos das estações, Paulo está falando aqui do mesmo assunto, do mesmo tema, da grande tribulação, do período do fim. Acerca dos tempos das estações, não vos necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis bem claro que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois quando disserem, andarem dizendo por aí, a paz e segurança, então lhes sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem escaparão? Pastor, mas a tribulação não é para a igreja? Não. Olha lá, quando andarem dizendo que a paz e segurança, Paulo está dizendo, para eles, para o ímpio, lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum eles escaparão. Eles, próximo versículo. Mas nós, irmãos, ou vós, irmãos, que já não estáis mais em treva, aquele dia não vos surpreenderá como ladrão da noite. Paulo está dizendo assim, olha, eles não escaparão, mas nós já escapamos. Nós já escapamos deste momento de grande tribulação. Eles não escaparão, mas vós, irmãos, que não estáis em trevas, eles não serão surpreendidos. Veja que ele também fala do período da grande tribulação como dores de parto. Jeremias e outras passagens que a Bíblia fala, mas eu quero ler pelo menos mais um capítulo em Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremias 37, um versículo que dá uma visão também sobre este tempo. Olha lá. Porque aquele dia é tão grande que nunca houve outro semelhante. Irmãos, o mundo já teve tantos dias difíceis. Jeremias está tendo uma revelação de Deus aqui da grande tribulação. Mas olha, já houve o dilúvio, já houve tantas, eles já foram cativos, foram em tantas guerras, mas Jeremias está dizendo assim, nunca houve nada igual. Será um tempo de angústia para Jacó. Será um tempo de angústia, como nunca houve. Daniel fala como nunca houve. E aí, quais as características? Se você voltar um pouquinho, versículo 5, versículo 6, olha o que o profeta enxerga neste período, olha a visão que ele tem. Mesmo capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: assim diz o Senhor. O 6: perguntai, pois, e vede. Jeremias 30, verso 6. Presta atenção. Um homem pode ter dor de parto? Já teve, Silvano? Já teve dor de parto? Pedra no rim? O que é dor de parto, né? Diz ali perto do rim, né? Já teve dor de parto, Leão? O profeta está tendo uma revelação. Diz, pode um homem ter dor de parto? Pois eu vejo cada homem com a sua mão sobre os lombos. Olha aqui para mim. Como que eles estavam? Os homens na grande tribulação, como aquele que está dando a luz. Como é que dá a luz? Faz aí, com a mão nos lombos aqui, né? Gemendo de dores. Mas o homem não tem parto. Mas aquele período é comparado às dores de parto. Jeremias tem a visão e começa a ver e diz: olha, os seus rostos estão estranhos, está mal. Eles estão em cócoras, em posição de fetal, né? Vai dar luz, não tem luz, não tem neném, mas eles estão gemendo, porque grande e terrível é esse dia. Este dia trata de um período de 7 anos, o dia em que o Senhor irá derramar a sua ira sobre aqueles que o rejeitaram. Homens em posição fetal, tantas dores como mulheres estão para dar a luz. Então ele vem no versículo 7, e aí é o versículo que nós acabamos de ler: tempo de angústia,
grande dia, tempo de angústia para Jacó. De modo nenhum eles escaparão. Glória a Deus. Então nada do que acontece hoje no mundo, irmãos, antes do arrebatamento, é princípio de dor. Enquanto a igreja estiver aqui, nós sofreremos sim as mazelas que o universo sofre por conta do pecado. Nós vivemos em um mundo caído, então enfermidades, violência, calor, é normal. Mas não, eu nunca vi ninguém em posição fetal por causa do calor. Eu estou dando a luz. O que foi, José? Eu estou dando a luz, estou parindo. Por que tanto calor? Não. Aquele dia, irmãos, é comparado a isso. E nunca houve, e Jesus falou que nunca haverá depois. Veja, por mais que coisas terríveis, piores aconteçam e fique difícil, né? O princípio das dores não é agora, é só depois do arrebatamento. Na verdade, a Bíblia diz que antes da grande tribulação, antes de chegar esse dia, as coisas estarão meio que normal. Está calor, mas o pessoal está aí, está na piscina, está no ar-condicionado, né? Ele diz assim, está em crise, mas está tudo normal, né? As piscinas estão cheias, os clubes estão cheios, as academias estão cheias, graças a Deus que a igreja também, né? Aí Jesus disse assim, não vai ter muita coisa diferente antes do arrebatamento. Vai ser mais ou menos meio que normal. Jesus falou que será semelhante aos dias de Noé. E ele fala assim, nos dias de Noé está tudo normal, o povo comia, bebia, casava, tudo tranquilo. Nem perceberam que Noé tinha terminado a arca. Noé entra na arca também, nem perceberam. Noé entrou na arca, Deus veio e fechou a arca por fora. Ele nem deram sinal, vamos para a festa, vamos para a balada, vamos comer, vamos festejar. Tudo normal, não teve um grande episódio. E agora? Não, tudo normal, menos que eles viviam normal. Noé fica 7 dias lá dentro, com a porta fechada. Depois de 7 dias é que começa a chuva. Aí a ficha caiu. Cadê o Noé? Cadê o Noé? Cadê a igreja? Olha, é a mesma coisa. Não, está tudo certo. A hora que começa a chover, Josué, lembraram do Noé. A Bíblia diz, só lembraram, né? Tudo em paz, até que veio o dilúvio. Quando o dilúvio chegou, aí pronto, aí todo mundo entra em desespero. Só que aí, irmão, não adianta mais. A porta foi fechada por fora, quem fechou foi Deus. A igreja foi arrebatada e quem levou foi Deus. Paulo escreve, nós já acabamos de ler aqui, inclusive em Tessalonicenses capítulo 5, que nesse período eles vão estar dizendo assim, ó, a paz e segurança, tudo tranquilo. Tem um probleminha lá, ó. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então será repentino. Está tudo certo. Vai acontecer alguma coisa, uma catástrofe no mundo, pastor? Vai acontecer essas coisas que estão acontecendo, uma guerra aqui, um negócio ali. Mas isso não abala. Você quer ver? A guerra, há 1 ano e meio atrás, começou uma guerra contra a Rússia, contra a Ucrânia. E os primeiros 3, 4 dias, pastor Josué, da guerra, a televisão só falava nisso. Quando que a guerra na Ucrânia acabou? Não acabou ainda. Hoje morreu mais umas 30 pessoas lá, mas ninguém fala mais nada. A guerra de Israel é a mesma coisa. No dia que a irmã Renata estava lá, começou a guerra, todo mundo em desespero. Vai buscar, graças a Deus, a Renata veio um monte de brasileiro para cá. Sabe que hoje chegou mais 30 hoje. Chegou, vocês viram o jornal? Chegou 30 brasileiros de Israel para cá. A guerra continua, mas ninguém fala mais nada. Tudo normal. Lá eles estão sofrendo, mas aqui, Josué, a paz e segurança. O ímpio, né? A paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição. Não haverá nada assim de tão absurdo até que a igreja seja arrebatada. Aí sim, aí começa a grande destruição, né? Olha, Pedro escreve na segunda carta de Pedro, capítulo 3,
Olha que versículo triste, irmão, mas tão somente corrobora com aquilo que a gente 3:1. Amado, eu escrevo essa carta, ambas as quais despertam a exortação no vosso ânimo, para que não lembrei das palavras que primeiramente disse depois do vosso apóstolo, versículo 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: olha, vai estar tão normal que os ímpios vão estar dizendo: aonde está a promessa da sua vida? Cadê? Falou que ele ia vir. Desde os dias que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem igual, do jeito que sempre estiveram. Cadê? Desde o princípio da criação, de repente, a igreja vai embora. Aí a ficha cai. Mas até que a igreja vai, irmão, eles vão estar até zombando de nós, dizendo assim, viu? Desde o começo, estão falando aí, mas parece que está tudo normal. Não mudou nada, não é assim, irmão? Pedro diz assim, olha, até os escarnecedores, antes da grande tribulação, tudo normal, tudo como sempre foi. Porque o estupim de tudo isso será o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, ele disse que haverá um tempo de normal. E é nesse momento que Jesus vem e leva a sua igreja. A hora que a igreja for arrebatada, aí a ficha cai. Noé! Cadê o Noé? Daqui a pouco a arca começa a flutuar. E a água está no joelho. Pera, se Noé, esse velho caduco aí, rapaz, o que aconteceu? Bate lá, grita na arca lá, Noé! Vamos subir para os montes aqui, porque a água está batendo na cintura. Pode subir para onde for, irmão. A igreja foi morar. Pastor! Será o tempo em que a igreja estará tão cheia. Se vocês ficarem aqui, vocês vão ver gente entrando por essas janelas aqui, ó. Vai ter culto hoje? Hoje não. Até vai ter, mas o Josué não vai estar aí, vai, Josué? Não. O pastor Daniel também não. Se o Mauro ficar aqui, o senhor pode dirigir o culto. Quem dirige aqui é o Silvano, então ele se vira. Noé, tarde demais, Noé já não está mais aqui. Jesus chama então a primeira metade da grande tribulação de princípio das dores. Do versículo 15 ao versículo 28, então, ele vai falar da segunda metade. Ele começa dando aval às profecias que Daniel deixou registrado. Daniel registra, diz, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. E aqui Jesus confirma que o anticristo vem, vai invadir a terra de Israel, vai invadir o lugar santo. Então Jesus começa a dizer assim, ó, quem estiver na Judéia, nesse dia que o anticristo invadir, porque o templo está lá, quem estiver, fuja para os montes. As referências citadas por Jesus, irmãos, faz menção somente ao povo judeu. Não há nada aqui nesse contexto que aponte para a igreja. A igreja não é Israel, não vai virar Israel, não vai substituir Israel, não tem nada disso. Jesus inaugurou a igreja, e a igreja é composta de judeus que aceitam Jesus, mais gentios que aceitam Jesus. Judeu, onde você nasceu? Eu sou de Israel. Aceitou Jesus, então você é igreja. Onde você nasceu? Eu nasci em Mossoró. Mossoró aceitou Jesus, então é a mesma igreja, junto com o judeu. Eu nasci na Alemanha. Aceitou Jesus? Aceitou. É judeu. Eu nasci na África, na China, no Ceará. O Ceará tem que ver aqui no versículo aqui se está escrito. O Ceará também. A igreja é composta de judeus que aceitam Jesus, mais gentios. O que é gentio? É todo que não é judeu, é gentio. Então a igreja não tem nenhum lugar na Bíblia que ela diz que ela é Israel, que vai substituir Israel. Nós somos gentios crentes. Tanto judeus quanto gentios, quando aceitam Jesus, se tornam a igreja.
A igreja é a união dos judeus crentes com os gentios crentes, né? Nós participamos das mesmas promessas feitas aos judeus lá em Abraão. E muitos dos outros termos que nós temos hoje se aplicam à igreja porque nós participamos das promessas. Por essa razão, muitos fazem enorme confusão, dizendo que a igreja é o novo Israel, que a igreja vai sofrer na grande tribulação. Eu sinto desapontar, meu querido, e eu vou te mostrar na Bíblia que a igreja não foi criada para sofrer a ira de Deus. E você que está preocupado, diz, pastor, e agora? Não, pode ficar tranquilo. A igreja foi salva da ira do Cordeiro quando aceitou Jesus. Apocalipse diz que quando a grande tribulação começa, os homens começam a tremer, ter medo, terror, dizendo assim, e agora? Apocalipse 6, quem é? Ninguém falou para eles isso, mas eles tiveram a percepção pelo próprio Deus, quem vai nos livrar da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono, o grande Deus? A fúria de Deus é derramada sobre as nações, especialmente sobre o povo judeu, porque um dia, quando Jesus estava na cruz, prestes a ser morto, antes de subir na cruz, eles disseram, caia o sangue deles sobre nós, pode derramar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja não. A igreja fala a mesma frase, Josué, caia o sangue dele para me lavar, para me limpar. E nós cantamos, pelo sangue, cobre-nos com teu sangue, é através do sangue, no sangue de Jesus há poder. Nós aceitamos o sangue de Jesus, eles rejeitaram, e porque rejeitaram, virá sobre eles o peso da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas os próximos versículos, Jesus trata de dar uma interpretação correta, mas a gente vê que nem todos interpretam de forma correta. Do 4 ao 14, Jesus faz uma abordagem geral e classifica como o princípio das dores. Agora, na segunda metade, ele chama de grande tribulação. A tribulação, seu total, são de 7 anos. Primeira metade com dores menos intensas e a segunda metade com dores mais fortes. E aí Jesus vai no verso 15, 16, que está ali, ele diz, olha, quem estiver na Judéia, fuja. No verso 16 ele diz assim, olha, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Então Jesus está demonstrando aqui uma sensação aqui de urgência. Ele diz assim, fuja, não desça, não volte. Ele está mostrando que será um período realmente de grande tribulação para Jacó, como diz o profeta Daniel. Todas as características que Jesus aponta aqui fala para os judeus, não para a igreja. Quem já foi na Judéia aqui? Levante a mão. Já foi, só o Renato que foi para a Judéia. Então Jesus fala assim, Renato, se você estiver na Judéia, não, é para os judeus. Essa passagem está tratando especificamente com os judeus. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, E aqui, irmãos, há outro erro que a gente tem visto aí na internet. Tem muita gente interpretando isso de forma errada, achando que Jesus falou que é para nós fugir para os lugares rurais. E tem crentes já preocupados em comprar uma chacrinha, em comprar um sitinho, em comprar um terreninho para plantar, porque são 7 anos, eu vou ficar plantando ali, vou comer meu feijão, meu arroz, e o anticristo não vai me achar aqui. O problema de quem ficar na grande tribulação não vai ser enfrentar o anticristo, vai ser enfrentar o Cristo. Você acha que você consegue esconder de Jesus lá no sítio? Não, se eu comprar uma chacrinha, tu está querendo comprar uma também, O João está doido para comprar um terreninho lá em Macaitaba, lá em Peró, Irmãos, essa heresia está surgindo aí na internet para tentar fugir da grande tribulação. Vão para a zona rural, vai viver o que vocês plantarem, porque Jesus disse assim, fujam para os montes. Mas irmão, Jesus não falou isso, ele não disse nada disso. Ele disse, quem estiver na Judéia, porque lá que o anticristo vai. O anticristo vai declarar uma guerra aberta contra os judeus. E
porque aí vai para a Judéia, porque é lá que está o templo, é lá que está o Monte Moriá, é lá que ele quer se assentar, ser recebido como Deus. Ele está falando aqui do ataque que o anticristo fará em Israel. Não está falando do Brasil, não está falando, não. Todas as características aqui são judaicas. Nesse tempo de Jesus haverá grande tribulação, no tempo em que o anticristo invadir as terras de Israel, as terras da Judéia. Ele tem uma sede grande de degolar Israel, de pegar Israel e acabar com eles. O espírito do anticristo está aí hoje. Esse Hamas, esse regolarás, resbolar, né? Você resbola, tá vendo? Do Gustavo que resbola, não é, Gustavo? Corradinho. O Hezbollah, o Hamas, não sei quem mais lá, e para lá, vai para lá, vai para lá. Já tem um PT aqui que dá trabalho demais, vai trazer Hezbollah para cá, irmão. Larga para lá. A grande tribulação, irmão, não é uma guerra como a gente está vendo aí. É muito mais do que isso, irmão. Não é uma guerra comum, envolve coisas na natureza. A Bíblia diz que o sol vai escurecer, a lua vai parar, vai se tornar em sangue, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, serão removidos do seu lugar os montes, abrirão as ilhas, mudarão, porque é o momento do acerto de conta de Deus com a nação de Israel e com as demais nações que rejeitaram o Messias. Quem são essas nações, irmãos? Todas aquelas que não aceitam Jesus, especialmente os rebolados aí da vida, aí que vocês estão falando, mas eu não quero citar isso, né? É o momento em que Jesus virá tomando vingança para com aqueles que o rejeitaram, e Deus vai usar o anticristo como uma vara de correção aos judeus, como ele fez muitas vezes ao longo de Israel. Tem muita gente com medo do anticristo. Não precisa ter medo. O anticristo não tem poder nenhum. Ele vai ser um servo de Deus aqui na terra. Ele vai fazer o que Deus mandar. Deus vai usar ele para que Israel seja corrigido, para que as nações que aqui ficarem será corrigido. Agora ele vem com uma sede de vingança para destruir Israel, para acabar com tudo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir mesmo, né? Glória a Deus. Na atual situação que os judeus se encontram hoje, irmãos, presta atenção. Como é que está a nação de Israel hoje? Eles são amigos ou inimigos de Deus? José? Inimigos. A nação de Israel virou as costas para Deus. Na atual situação que eles estão hoje, eles são inimigos de Deus. Agora tem uma série de promessas que Deus fez a Abraão e vai se cumprir no milênio. Mas como é que vai se cumprir na vida de Israel com eles tudo de costa virada para Deus? Ah, pastor, prega o evangelho que eles voltam. Não querem voltar, irmão. Então o anticristo virá com um ferrão e diz assim: aí eles vão voltar. E a Bíblia diz que eles, quando não tiver mais o que fazer, eles vão lembrar do Messias, daquele que muitas vezes eles clamaram, e ele veio ao seu socorro. E mais uma vez Jesus virá ao seu socorro. Agora, quando Jesus vir desta vez, irmão, eu vou estar junto, a igreja vai estar junto, porque nós viremos não só para livrar Israel da mão do anticristo, mas para implantar o reino milenar de Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O maior propósito da grande tribulação, irmão, é o quebrantamento do povo de Israel. Deus fez isso lá atrás usando grandes reis como Senaqueribe, Nabucodonosor, e permitia que o povo fosse cativo, e lá eles se convertiam. Lá na Babilônia eles eram libertos da idolatria, lá não sei onde eles se convertiam, e Deus trazia de volta para que as suas promessas fossem cumpridas. E a grande tribulação não é diferente. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele fala para os seus discípulos, para a multidão que ali estava: Jerusalém, Jerusalém, oh terra difícil, que mata os profetas. Olha, vocês não vão me ver mais. Vocês não vão me ver mais, é a última vez. Vocês não me verão mais, até aquele dia em que vocês digam:
bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles vão se arrepender. Para que Israel se arrependa, será necessária essa correção. Eita, glória a Deus. E no versículo 22, no verso 22, Jesus fala aqui mais uma palavrinha: escolhidos. 22: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os escolhidos aqui, irmão? Ah, pastor, agora é a igreja. Não é, irmão. Aqui é outra confusão. Não é a igreja não está aqui. Até aqui Jesus não está falando do arrebatamento. Quem são esses escolhidos então? Quem não entende a Bíblia, não conhece as expressões judaicas, não conhece o contexto lá atrás, tem dificuldade, ouve lá Jesus falando das coisas referentes ao povo judeu, que é o sábado, que é o lugar santo, a Judéia, né? Mas aqui está falando dos escolhidos. Os escolhidos são a igreja. Não, Jesus não está falando. Isaías 65, verso 9. Coloca para nós. Eu quero ler alguns versículos aqui, irmãos, para que os irmãos compreendam. 65, verso 9. E produzirei a descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos, os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos a limitar. Esse é só um versículo, irmão, que Deus chama aqui os judeus de eleito e faz uma distinção entre aqueles que servem a Deus e que não são. No versículo 31 de capítulo 24 de Mateus, então ele chama de escolhido. Aí o pessoal diz assim: olha, os escolhidos são a igreja, né? E é por isso que o versículo 31 ele diz assim, está falando aqui agora do arrebatamento. Agora é o arrebatamento, pastor, né? Lá tem alguns tópicos lá e algumas palavras que aparecem lá, que é tipo assim, ó, os anjos com trombeta, os eleitos, e acham que isso, porque tem essas palavrinhas lá, está falando do arrebatamento, mas não está, irmão. Se confundem, porque Paulo fala em algumas passagens que ele trata do arrebatamento, ele fala também de trombeta, ele fala de anjo, e aí acham que é a mesma coisa, né? Mas a gente precisa analisar o contexto daquilo que Jesus está falando. A gente sempre tem que analisar o contexto inteiro. Não é porque tem algumas palavras iguais que trata do mesmo assunto, senão a gente confunde toda a Bíblia, né? Não é porque aparece a palavra trombeta, anjo, escolhido, e Paulo também usa essas mesmas palavras, que está falando do arrebatamento. Estão associando indevidamente textos, né, que têm expressão semelhante. Quando Jesus fala sobre eleito, sobre escolhido nesse contexto, está claro que ele está falando sobre os judeus, sobre o seu povo, o povo de Israel. Ele está trazendo de volta o tema do ajuntamento, que está em todo o Antigo Testamento. Há muitos textos no Antigo Testamento que tratam disso, e Jesus só repete aqui. Mateus capítulo 24, por exemplo. Vamos começar com Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, há uma profecia lá, verso 4, que diz assim, olha: ainda que os teus desterrados. O que é desterrado, irmão? Quem sabe? Desterrado é aquele que está fora da sua terra, do seu país, que perdeu a sua terra. Está falando dos judeus. Ainda que os seus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e tornará a trazer de volta. Os profetas repetiram isso ao longo de todo o Antigo Testamento, de que no tempo do fim Deus ajuntaria o povo de Israel e traria de volta os que foram espalhados pelos quatro cantos. Jesus está fazendo uma menção aqui a essas profecias que ao longo do Antigo Testamento foram proferidas. Por exemplo, Isaías capítulo 27, Isaías 27, versículo 12 e 13. Veja o que está escrito ali, ó. E será que naquele dia da ira do Senhor. Eu vou trazer o próximo estudo aqui sobre o grande dia da ira do Senhor. Não sei qual, vai ser um domingo qualquer aí.
Será que naquele dia o Senhor planejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito? E vós, filhos de Israel, não igreja, filhos de Israel. Quem é filho de Israel aqui? Levante a mão. Não é não, irmão. Baixa a mão. Pelo amor de Deus, nós somos a igreja. Os filhos de Israel são os que nasceram de Abraão. Quem é neto de Abraão? Sobrinho, tio? Não. Vós, filhos de Israel, sereis escolhidos. 1 a 1, próximo versículo. Olha só. E será, irmão, por que Jesus fala de trombeta, de anjo, de arcanjo? E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. É aqui que Jesus está baseado, irmão. Não está falando do arrebatamento, aí você até hoje pensava que era arrebatamento, né? Não adianta me enganar. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Sorocaba. Amém? Não é em Sorocaba, irmão, é em Jerusalém. É lá que vai acontecer o encontro. Deus está dizendo assim: olha, quando vocês estiverem espalhados, vai ter um momento que eu vou juntar todos vocês. O meu anjo vai tocar uma trombeta e vai reunir os meus escolhidos dos 4 cantos da terra para o dia da batalha, o dia do Senhor. Se você olhar, irmãos, Isaías capítulo 11, tem uma série de versículos aqui, Ezequiel 5, 10, 17, 21, Zacarias 2, 6, mas não dá para ler, até porque o tempo já está esgotando. Mas Isaías capítulo 11, verso 11 e 12, diz assim: olha, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, os que sobrarem, que restarem da Síria, do Egito, de Passo, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas. Próximo versículo: e levantará o pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, e congregará todos eles, desde os 4 cantos ou dos confins da terra. É profecia, pastor Jonathan, para judeu, para Israel. Até aqui Jesus não está falando de arrebatamento. Ele está falando aqui, irmãos, que na grande tribulação ele vai fazer isso. Ele virá, descerá com a igreja, o seu anjo virá com ele, e quando ele estiver descendo, ele vai tocar uma trombeta e vai ajuntar todos os judeus que estão espalhados nos 4 confins da terra, norte, sul, leste, oeste, para a guerra do Armagedon, para que eles possam ser livres do anticristo. Jesus prende o anticristo, mata o anticristo, lança no inferno, congrega os judeus, para que ele possa cumprir as promessas de Deus feitas aos judeus através do seu pai Abraão. Difícil entender, pastor João? Não é, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, irmão, sobre essas inúmeras profecias. Inclusive ele fala sobre o profeta Daniel, esse futuro ajuntamento dos judeus, dos desterrados, né? Aonde eles estiverem, eles serão trazidos a fim de que eles possam entrar no milênio. Aí será tocada uma grande trombeta e os eleitos serão ajuntados na terra santa. Jesus está falando do dia em que ele vai voltar, irmãos. Verso 29, 30 e 31 de Mateus 24, né? Quando ele vem no final da grande tribulação, mata o anticristo, coloca os seus pés sobre o monte das oliveiras, ressuscita então aqueles que morreram na grande tribulação, ressuscita os santos do Antigo Testamento, e aí começa o reinado do Messias, que durará por 1000 anos. É claro que os gentios precisam estar ali em Jerusalém, todos reunidos, para que se cumpram essas promessas. Então cumprirá. Olha lá, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus
serão abaladas. Então a paz será no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mesma coisa que nós lemos lá em Isaías, que nós lemos em Zacarias, desde os quatro ventos, de uma ou de outra extremidade da terra. É a igreja, pastor, não é a igreja. A igreja estará na glória e descerá com ele neste grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está falando de arrebatamento aqui, irmão. Ele está falando de ajuntamento dos judeus, né? A vida de Jesus é uma coisa, o arrebatamento é outra coisa. Arrebatamento é quando a igreja sobe. Vinda de Jesus é quando a igreja desce com Jesus. A igreja é arrebatada, depois ela vem com Jesus em glória, no final da grande tribulação, para implantar o reino milenial e reinar com Jesus. Para a igreja, o arrebatamento e a volta de Jesus é a mesma coisa, porque Jesus o arrebata, e a Bíblia diz, Jesus disse que vocês estarão comigo para sempre. Então a volta de Jesus para a igreja já acontece no arrebatamento, porque a igreja é arrebatada e não desgruda mais do seu noivo. Mas para o ímpio, arrebatamento é um fato. 7 anos depois é que acontece a volta de Jesus em glória, para Israel e para o mundo. Até o versículo 35, então Jesus conclui sobre a grande tribulação. Aí ele vem e começa a falar da figueira e das outras árvores. E ele diz assim, olha, quando vocês virem essas coisas acontecer, saiba que está próximo o reino. O reino. Não está falando do arrebatamento, está falando do reino. Quando esses sinais começaram a acontecer, Jesus fala em Lucas, saiba que o reino de Deus está próximo. Estes sinais todos são sinais que mostram a proximidade do reino milenial de Cristo Jesus. A partir do verso 36, então, não sei se dá tempo de falar, mas é importante, tenha mais um pouquinho de paciência. A partir do verso 36, agora sim, ele começa a falar do arrebatamento. Ele muda o tom, aqui muda tudo. Então no versículo 36 ele dá uma parada, uma pausa e diz assim, olha, tudo que eu falei aqui atrás, né, tem sinais, tem elementos humanos, dá para catalogar tudo que Jesus falou. É sol esquentando, é onde. Então, mas agora ele para, faz uma vírgula, ele diz, porém, daquele dia e hora. Que dia que ele está falando, irmão? O dia do arrebatamento. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ué, ele inclui aqui, ele mesmo, nem o filho, nem os anjos, porque todas essas coisas vão acontecer depois do arrebatamento. Eu sei e falo tudo que vai acontecer na grande tribulação antes que implante o reino milenário. Mas o começo da grande tribulação é o arrebatamento. E esse dia, Jesus disse, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, mas só o Pai. Veja que aqui, irmãos, quando ele diz dia e hora, ele muda o tom. Ele falou o tempo inteiro sobre aqueles dias lá no plural, dias não sei o que lá, dias de angústia para Jacó, dia, mas aqui ele fala, aquele dia, um dia, aqui pela primeira vez ele diz no singular. Ele vem falando sobre os dias com sinais de previsibilidade humana, ele aponta um monte de outras coisas que a gente pode observar, mas no verso 36 ele muda completamente o tom. Ele fala de um dia e não de dias, e ele diz assim, olha, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem eu. Então esse dia não pode ser os mesmos dias da grande tribulação, porque ele acabou de falar tudo o que ia acontecer na grande tribulação. Mas agora ele fala de um dia, que ele diz, sobre esse dia não sei. Fala, Senhor, isso eu não sei. Chama Miguel também não sabe. Gabriel, chama o Daniel também nem é anjo, né? Não, nem os anjos sabem. Só o meu Pai. Único
Que dia é esse? Esse é o dia que nós esperamos. É o dia em que a trombeta vai tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, irmãos, aqui então ele fala de um dia que realmente ninguém conseguia falar qualquer coisa, nem ele. Jesus não estava falando do mesmo período, porque nos dias anteriores o pastor Josué ele falou tudo, mas naquele dia, no versículo 36 fala, agora não, esse dia aqui é outro dia, é outra história. Ninguém sabe. Senhor, fala. Eu não sei. Nem os anjos lá do céu. Mas como que não? Não sabe. Porque é um mistério, irmãos. A igreja é o grande mistério de Deus. Veja, aqui ele está falando sobre um outro evento que é diferente de tudo quanto ele havia falado. Aqui ele começa a falar sobre o arrebatamento. Este dia do qual ele falou, ninguém sabe. É o marco inicial da tribulação. Ele está dizendo que a tribulação não vai acontecer sem que antes venha esse dia e Deus tire os seus santos da terra. Não tem tribulação enquanto a igreja estiver aqui. Aí ele exemplifica de novo com o exemplo de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, são os dias anteriores à tribulação. Noé é elevado acima do dilúvio, depois ele é posto novamente sobre a terra, e ele volta na terra e povoa a terra novamente. É o retrato daquilo que vai ocorrer com a igreja. O povo vivia normal, Noé trabalhava dia por dia, ninguém deu bola, mas Noé estava obedecendo a Deus. Deus prometeu, Noé estava obedecendo. Noé sabia de uma coisa. Noé não sabia quando que ia chover. Pastor Jonathan, Noé não sabia quando ia chover, mas ele sabia que só ia chover depois que ele terminasse a arca. Então ele estava tranquilo. Irmãos, e nós, pastor Daniel, nós sabemos também. Nós não sabemos quando Jesus vem, mas nós sabemos que a grande tribulação, o dilúvio, só vem depois que a igreja for tirada. Somente os crentes sensíveis, os ímpios lá não perceberam o dilúvio. Os ímpios de hoje também não vão perceber. Mas a igreja está atenta. Hebreus capítulo 10, versículo 25, tem um versículo que eu quero ler com os irmãos, que a Bíblia diz que a igreja está sensível a isso. Ora, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, a igreja que está ligada no céu está vendo que o dia está se aproximando. Noé não sabe o dia, mas a arca está acabando. Falta uma estelinha aqui, uma tabuinha ali. A igreja que tem comunhão com Deus, que ouve a voz do Senhor, ela sabe que a arca está ficando pronta. Louvado seja o nome do Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz que o povo não será do mundo, será surpreendido, mas a igreja não. Vós, irmãos, não serais, né? E aí então Jesus começa a falar, irmãos. Agora é para encerrar, porque eu não quero passar mais 5 minutos. Aí então Jesus começa nos próximos versículos de Mateus 24. Ele começa a falar: ora, então naquele dia, estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estando dois no moinho, um será tomado e outro será deixado. E aqui, irmãos, preste atenção. O tomado, aquele que será tomado, é o que vai ser arrebatado. O que será deixado é o que vai ficar aqui na grande tribulação para enfrentar o anticristo. Ingenuamente, ou de forma até às vezes maldosa, alguns interpretam o contrário, porque associam o versículo que diz que o dilúvio veio e levou a todos. Mas quem fala isso, irmão, nunca fez um estudo profundo sobre a passagem, as duas passagens, né? Porque os verbos são diferentes. E quando você compara, né, o verbo que está lá no dilúvio é airon, é abandonado.
abandonado. O verbo que está falando Jesus aqui, Mateus 24, é um verbo paralambando, que se nós estudarmos um pouquinho, nós vamos compreender. Paralambando significa alguém que vem, pega você, um será tirado. Paralambando é isso, é você pegar, tirar a pessoa e apresentar ela a alguém. Não é que ficou deixado. Mas alguns que não entendem nada, não estudam a Bíblia, dizem assim, não, porque os que foi deixado no dilúvio é os que foram salvos. Mas os verbos não tem nada a ver, são diferentes. E a gente precisa entender, irmãos, que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Pode sentar, mãe, obrigado, viu? Então, quando você pega, estuda um pouquinho, Jesus está dizendo assim, olha, é algo simples, de compreensão fácil. É só você entender o verbo que Jesus falou. Um será levado. Opa, esse verbo que eu quero. Esse verbo é paralambando. Ele diz assim, levado é alguém que pega você e leva e apresenta até a presença de Deus. O verbo que está lá no dilúvio não é esse. Entende? Então, só para a gente ter. E aí Jesus fala assim, dois estará no campo, um será levado para o céu, outro será deixado. Dois estarão na mesma cama. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que é contrário. É porque quem falou para você não estudou, não pesquisou. Porque a Bíblia, ela não se confunde, irmãos, é nós que confundimos. Amém? Eu queria falar um pouco mais, mas vou deixar para a próxima, né? Próximo culto. Eu vou terminar de falar sobre Mateus 24, 25, e eu quero falar um pouco sobre as outras passagens. Há uma confusão muito grande na passagem de Tessalonicenses, 1º e 2º, mas é tão simples, não entender? E depois eu vou falar um pouquinho sobre o Apocalipse. E tem que correr, porque Jesus pode voltar antes. Amém, Bárbara? Estejamos preparados. Dá uma água para mim, meu filho, por favor. Estejamos preparados, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Não se preocupe, que a grande tribulação é um período de prestação de conta de Deus com o povo judeu. A igreja, Paulo escreve que Deus nos livrou da ira futura. E tem o versículo de Apocalipse, eu não vou falar agora também, vou falar depois, mas 3:10. Como guardaste, aqui tem outra confusão. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Do que? Da hora. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. A igreja, ela é livre, liberta, guardada. Cadê minha água? Está aqui? Obrigado. A igreja não precisa passar por acerto de conta, pelo esfolamento do anticristo, porque vai ser um pega para capar, como diz o outro, né? Guerra para lá, guerra para cá e corte para lá. Depois nós vamos falar da marca da besta também, irmão. Ah, pastor, mas está escrito em Apocalipse, aqui no grupo aí. É porque ele venceu os santos. E alguém dizendo, os santos é a igreja. Não, os santos é um time de futebol, né? Não sei se jogou hoje, não. Quem é santista aqui, irmão? Rapaz, ninguém tem coragem. Só o Alvino, não, né? A Alvino é corintiana. Os santos que o anticristo vai derrotar, irmão, vai vencer, não é a igreja. Mas não é mesmo, nunca foi, nunca vai ser. Mas isso é quando chegar no Apocalipse. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos. O pastor Silvano está dando os avisos. Os nossos trabalhos seguem normalmente. E lendo aqui o que tiver de ler. E ele vai escalar alguém aí para orar. Não sei se tem alguém. Faz um convite aqui em nome de Jesus.